Tensão, pressão, estresse, tudo isso prejudica a saúde mental e, claro, provoca consequências e até outras doenças. Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Surjan, que é médico cirurgião do Hospital 9 de Julho, aqui de São Paulo. Bom dia, doutor Rodrigo, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, muito obrigado, Cláudia. Bom dia a todos que nos assistem. Doutor Rodrigo, a saúde mental é uma preocupação cada vez mais frequente, né? É motivo de preocupação para quase metade dos brasileiros, é muita gente. Essa taxa saltou de 18% para 49%, que corresponde a um aumento de quase 3 vezes em apenas 4 anos. Por que houve esse aumento tão significativo nesse período? Cláudia, eu acho que esses dados refletem muito o que a gente vê na prática clínica. Eu vou dizer minha experiência pessoal. Eu me lembro de muitos anos atrás, até mesmo durante a minha juventude, que não era comum a utilização de medicamentos para tratamento de depressão e ansiedade, principalmente nos jovens. E hoje, na nossa prática clínica, nos nossos consultórios, a gente vê uma quantidade muito grande de jovens tendo necessidade de tratamento de patologias como depressão e ansiedade, coisa que a gente não via antes. Essa é uma preocupação que passou a ser vista frequentemente no nosso consultório. O que nos vem à mente é se esse é realmente um efeito do mundo moderno na forma que a gente vive hoje, ou se talvez antes a gente não tinha uma conscientização boa sobre saúde mental e hoje essa conscientização melhorou. Talvez a pandemia tenha sido o isolamento social imposto à sociedade, tenha sido um fator que contribuiu para nós todos começarmos a pensar um pouco mais sobre isso também. E isso tenha nos aberto a mente para cada vez mais enfrentar os transtornos de saúde mental. Doutor Rodrigo, a gente está vendo aí nesse momento de eleição, essa sendo uma preocupação para muita gente dentro das famílias, com os amigos também. Muita gente acabou brigando, né, nesse período. Que a gente faz para se proteger dessa tristeza, dessa raiva, desse medo após as eleições? Eu ouvi aqui na Jovem Pan uma vez uma frase dita, né? O grande problema da política não é a decisão racional, é a emoção. Então, obviamente, a gente tem um momento em que aqueles têm as suas preferências, e isso muitas vezes é uma preferência motivada pela emoção, não pela razão. O que eu espero é que realmente, quando passando esse período, a gente tenha um momento de calma no nosso país e que as pessoas possam voltar a pensar um pouco sobre isso. Existe uma forte associação entre doença mental e prática de hábitos não saudáveis. Parte desses hábitos é o sedentarismo, uma alimentação inadequada, o tabagismo. Então, assim, acho que talvez a gente tenha um período de calmaria para a gente voltar a se preocupar com coisas importantes nesse sentido. E acho que uma grande dica seria se preocupar com hábitos saudáveis também. E antes de ter essas eleições, a gente teve a Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa. Foram 2 anos muito estressantes, né? A gente está saindo desse momento só agora. De certa maneira, essa Covid-19 fez com que essas doenças mentais se tornassem mais protagonistas, né? Todo mundo está falando disso nesse momento. Mas a forma como a gente vê aí esses transtornos se modificou muito nesse período, porque muita gente está em casa, sem trabalhar, são muitas situações estressantes, né? Eu, sinceramente, acho que a gente vai ter um panorama melhor disso daqui a algum tempo. Então, eu acho que, assim, essa pandemia que, teoricamente, ainda existe, e na prática ainda existe, mas, graças a Deus, estamos numa fase muito mais tranquila, vai deixar sequelas, vai deixar vestígios. E acho que esses vestígios, tanto físicos, né, quando a gente fala de uma Covid longa, quanto os vestígios na saúde mental, a gente vai poder ver isso com o passar do tempo. O que eu posso passar para vocês como experiência pessoal minha e de outros profissionais da saúde, sem dúvida alguma, foi um período extremamente estressante para a gente. Um período de grande preocupação, tanto com os pacientes quanto a preservação da nossa integridade, da nossa saúde. Mas eu acho que ainda leva um tempo para a gente parar e analisar isso. Eu acho que isso é algo muito importante para a gente fazer em algum momento. Esse aumento aí dos óbitos relacionados à Covid-19 fez com que as pessoas refletissem mais sobre a vida, né, nesse momento? Eu acho que sim. Eu acho que existe o lado de ter enfrentado tudo isso junto, de ter dividido a dor de ter perdido parentes e pessoas próximas, ou que aqueles que tiveram a sorte de não ter vivenciado isso, todas as perdas que a gente teve para toda a sociedade em múltiplas esferas,
Eu espero que isso tenha sido um fator que seja um fator para nos unirmos mais, para a gente pensar um pouco mais sobre o que realmente importa. Recentemente eu tive uma informação, não sei exatamente como isso foi aferido, mas conseguiram, através de fatores indiretos, fazer uma aferição e uma comparação do grau de felicidade da população, comparando os dias atuais, até mesmo isso antes da pandemia, e a idade média. E a gente tem indícios de que a felicidade do ser humano na Idade Média era semelhante ao que é hoje. Então, assim, com todo o desenvolvimento tecnológico, com todo o acesso à cultura, com todo o acesso ao lazer que a gente tem hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico e científico, nós não nos tornamos mais felizes. Então, eu imagino que em algum momento a gente vai ter que parar para olhar e compreender exatamente o que nós, como civilização, estamos fazendo aqui e qual que são nossos reais objetivos. O senhor trouxe essa comparação, vou trazer também uma comparação aí do Brasil em relação a outros países aí do mundo. O Brasil está entre os que mais têm essa preocupação com a saúde mental, atinge os níveis mais altos em relação a outros países. Por que isso acontece aqui no Brasil? Eu acho que talvez seja uma forma da nossa construção social mesmo, né? Outra informação que eu tive recentemente também, e várias coisas que aconteceram recentemente, eu me lembro de alguns exemplos no esporte, de graves problemas de saúde mental que fizeram esportistas abandonarem competições importantes. Os Estados Unidos hoje está cogitando sugerir uma avaliação psicológica, uma avaliação da saúde mental das crianças a partir dos 8 ou 10 anos de idade. Eu acho que essa conscientização é uma coisa boa, eu acho que essa discussão é absolutamente fundamental e, sinceramente, pensar que a nossa sociedade, o Brasil, tem uma preocupação significativa em relação a isso, acho que é um motivo de orgulho para a gente. Doutor Rodrigo, a gente tem um dado aqui, um levantamento da Ipsos, que aponta uma queda expressiva na preocupação em relação ao câncer, né? Que era talvez o que mais preocupava as pessoas. Em 2018, 57% dos brasileiros diziam que os tumores eram um dos principais problemas de saúde que alguém poderia enfrentar na vida. E esse índice despencou pela metade em 2022, apenas 29% dos participantes disseram ter esse medo. Por que, na sua opinião, houve essa queda? Eu acho que é uma questão de prioridade, né? Então, eu acho que assim, a premência da saúde mental atual é algo que a gente vê na prática clínica tão grande e é uma discussão tão grande na sociedade que vai levar aos outros agravos à saúde a ter uma redução na sua preocupação. Uma coisa muito interessante em relação a isso é que a gente sabe de uma associação muito grande das doenças mentais com os agravos físicos. Quer dizer, pacientes que têm doenças mentais, que sofrem de problemas da saúde mental, são mais propensos a diversas patologias, que vão desde o diabetes, a asma, a doenças cardiovasculares, a problemas do tubo digestivo, do aparelho digestivo, que é a minha área de maior concentração. 60% dos pacientes que nos procuram no consultório com problemas, com patologias gastrointestinais, têm algum agravo da saúde mental associada. E um outro dado muito importante também nesse contexto é que os pacientes que têm esse diagnóstico, que têm agravos da saúde mental, têm um acesso de menor qualidade à saúde. Quer seja pelo procurar efetivamente um tratamento médico, ou quer seja pela estigmatização de que a pessoa tem um agravo mental e subestimar as patologias que, porventura, essas pessoas têm. Doutora, a gente tem uma informação sobre os fumantes. As pessoas que param de fumar cigarro antes dos 35 anos de idade têm taxas de mortalidade semelhantes daqueles que nunca fumaram. E isso é o que sugere um estudo publicado na revista científica JAMA, conduzido pela Sociedade Americana do Câncer, a Universidade de Oxford e a Universidade Nacional da Malásia. Esse é o terceiro grande estudo a sugerir que 35 anos pode ser a idade ideal para parar de fumar, principalmente para aqueles que começam a fumar muito jovens. Essas pessoas que costumam fumar muito jovens, a tendência a ficar viciado é muito maior, né? Mas é um período muito estressante. A adolescência, a juventude, né? De muitas elaborações. O que esse jovem deveria fazer para não entrar no vício do fumo? Fazer exercícios, talvez, como você afirmou no início da entrevista, é uma boa atividade para aliviar esse estresse?
Cláudia, eu acho que tem uma coisa que é muito importante relacionada a esse fato e como a gente interpretar os dados. Então, assim, sem dúvida, o JAMA é uma revista científica, é um periódico científico internacionalmente reconhecido, mas eu acho que a gente tem que saber interpretar os dados. Então, assim, desde há muito tempo a gente já tem uma informação, há décadas, de que potencialmente, se você largar o vício do tabagismo em menos do que 20 anos de vício, quer dizer, abandonar o tabagismo antes de se completar 20 anos do transcorrer do vício, a chance de agravos a longo prazo à saúde seria menor. Mas eu acho que a gente tem que saber filtrar muito bem essa informação e obviamente, utilizá-la como um estímulo para aqueles que são tabagistas abandonar esse hábito. O meu medo em relação a uma publicação como essa mal interpretada é que, assim, não importa fumar 1 ano, 2 anos, 20 anos, fumar até os 30 anos de idade, de qualquer forma, não é um hábito saudável. Dentro do que a gente está falando sobre os jovens, eu acho que a preocupação é justamente essa, a gente ter uma vida saudável, a gente ter saúde mental, a gente se dedicar a outras coisas e, com certeza, isso vai afastar o jovem de ter hábitos não saudáveis. A gente está falando do tabagismo, mas como outro tipo de hábito que não é saudável, os hábitos alimentares, a obesidade é uma doença epidêmica no mundo inteiro hoje, desde a juventude. Então, eu acho que a nossa preocupação com a saúde mental, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, uma boa alimentação são as chaves para a gente obter sucesso nesse sentido. O vício do cigarro é uma coisa muito difícil de parar, né, doutor? De que forma as famílias, os educadores poderiam ajudar esse jovem a não entrar nesse vício? Assim, quais as dicas dos terapeutas também que poderiam ajudar essas famílias a consertar também relações destruídas aí pelos vícios? Um fator que eu acho muito importante, se a gente pegar um pouco mais especificamente sobre o tabagismo, hoje a gente tem formas de abordagem muito mais profissionais. Hoje a gente tem formas de terapia muito mais efetivas. A gente tem pessoas que são especialistas no tratamento e na abordagem desse tipo de patologia. Eu acho que a principal mensagem que talvez possa potencializar, fora aqueles que estarem perto, colaborarem com essas pessoas, é procurar ajuda de uma pessoa habilitada, de um especialista na área. Hoje existem formas extremamente efetivas de ajudar essas pessoas. Então, acho que a gente pode deixar essa mensagem de que procure o auxílio de um especialista, procure um profissional que saiba como te ajudar, que as ferramentas hoje são muito diferentes do que 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Muito bem, conversei com o Dr. Rodrigo Surjan, que é médico cirurgião do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Jovem Pan News nesta manhã de quinta-feira. Um ótimo dia. Cláudia, muito obrigado, um ótimo dia a todos que nos assistem.